Então, bora lá começar esse podcast. Tô morrendo de vergonha porque eu nunca fiz isso na minha vida. Tô aqui com meu Relaxa, amigo, só, Daniel. só uma pessoa vai, uma ou duas pessoas vão ver, então. Só vai dar gente aqui hoje. Infelizmente, outras duas pessoas não puderam comparecer, mas participaram aí na edição desse vídeo. E, bom, aqui com a disciplina Realidade Contemporânea, acho que a gente pode começar a falar, né, do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. Bom, acho que para começar, eu vou introduzir falando, né, do Rio de Janeiro no século XX. Era um momento que ele crescia assim desordenadamente, um momento que era atormentado por uma série de doenças, como febre amarela, varíola, até a peste bubônica. E essas doenças elas vitimizavam um número assim gigantesco de pessoas. Daí teve um cara, que foi o Rodrigues Alves, que foi lá e chegou no poder. Ele trouxe uma proposta de reurbanização da cidade e teve a intenção de higienizar, né, a cidade. Nossa, isso está parecendo muito uma apresentação. Vou É tentar aquilo. ficar mais tranquilo. Mas como é um podcast, esses errinhos, assim, tá tudo bem, né? Eu acho que o professor vai entender. Nem precisa cortar isso aqui, Lucas. Mas então, a ideia era que o Rio fosse remodelado e ganhasse avenidas largas. Eles tinham muito Paris em mente, né, como referência. Tinha muito essa ideia do europeu. É, e as vias seriam, assim, adequadas à circulação de uma elite, mesmo que para isso fosse necessário tirar as pessoas pobres. Pessoas essas que viviam em grandes casarões pelo centro do Rio. E, bom, o primeiro tiro do Rodrigues Alves, né, foi lá e nomeou o Pereira Passos, né, o engenheiro. Ele acho que nomeou como prefeito e o médico Oswaldo Cruz como diretor de saúde, né, para começar aí essa transformação urbana, né, na intenção de melhorar e tudo. Daí, sem perguntar para ninguém, assim, enfim, sem ligar para nada, ele foi lá e implantou o bota abaixo. E aí os funcionários da prefeitura foram lá e demoliram um monte de habitações e deixou sem teto milhares de pessoas. Bom, E assim, é comecei. engraçado. Oi? Esse, é engraçado fazer isso, tipo, chegar, derrubar a habitação e foda-se. Tipo, Pois é, e grande era tudo pobre, em prol já, da. como você disse Era tudo em prol da anteriormente, elite, né? já tinha bastante gente morrendo de diversas doenças. Aí o que o governo vai lá e faz? Derruba a casa e expulsa ainda mais a periferia. Vou deixar bonitinho, limpar essa gente suja, essa gente cheia de doença, né? Vou deixar igual Paris. Vai lá pro canto. Né? Escorraça, vai Aham. pra lá. E fez um projeto. Os projetos que ele fez, que foi feito, foi tudo pensando no agora. Pois Nenhum foi é, pensando no futuro. pois é. E aí, o que que aconteceu, né? Ele foi lá, né? Derrubou um monte de habitação, né? O governo derrubou um monte de habitação, botou milhares de pessoas na rua. E aí, essas pessoas começaram a ir para morros, né? Para o subúrbio, né? E aí começou o que a gente chama de favela, né? Essa criação da surgimento das favelas. E alguns anos depois, foi aprovada, né, a lei da vacina obrigatória contra a varíola. E isso dividiu completamente a sociedade e gerou uma revolta, assim, numa proporção assustadora, que foi a revolta da vacina. Tipo, a história se repete, né? Porque isso faz quase 100 anos. Assim, só não faz 100 anos por 20 anos ou até menos, né? Pois é. E hoje continua tendo gente, não quero vacina.
Pois é, né? A gente pode notar isso hoje na Covid mesmo, com tanto de negacionistas, né? É muito parecido com o que aconteceu nessa época, sabe? Uhum. Foi necessário implantar uma lei de vacina obrigatória. E essa lei defendia que os agentes de saúde tinham o direito de ir lá, entrar na tua casa, te aplicar a vacina e você não podia falar nada. Como é que uma pessoa que não é instruída vai achar isso bom? Vai Pois chegar um é, estranho aqui e me injetar uma substância, né? Hoje isso em dia, isso não faz o causou. menor sentido porque a gente tem acesso à informação. Você pega isso aqui, ó, você fica sabendo de tudo. Essas Pois é, pilhas de vidro. Naquela época, não, mas olha o jeito que a vacina foi apresentada. pois é. Já tá gravando de novo. Aí eu espero que o Lucas coloque essa parte em preto e branco pra ficar aqueles bastidores e uma transição que aqui caiu a energia. E o governo foi lá, né, com essas revoltas todas que estavam acontecendo, né, por causa dessa insatisfação, com essa lei, né, essa invasão dessa privacidade, as pessoas estavam se sentindo desconfortáveis, né, com esse cenário. O governo foi lá e falou not today e pediu o apoio do exército e da marinha também. E o que aconteceu? Eles foram lá, foram nesses bairros, né, que estavam se protegendo, né, estavam fazendo essas revoltas, né, se protegendo do governo, mandou bombardear tudo. E, bom, eles começaram a se defender, assim, fervorosamente, com barricadas, um monte de coisas, com coisas, com materiais que eram para reestruturação da cidade e tudo mais. Resumindo, o Rio E de Janeiro sempre foi do jeito que é hoje. eu sou de lá, então eu acho engraçado essas coisas, porque. E assim, normal. Tudo normal até então. De certa forma deprimente, né? Não, acho que nessa época era extremamente mais exagerado. Mas Assim, de barricada até hoje usa. eu falo deprimente porque a coisa não mudou, assim, né? É verdade. Tipo, se você Chega ouvir a ser um pouco triste, né? se você ouvir CD do Legião Urbana, você vai ficar triste, porque não mudou nada e faz 30 anos. Ah, eu sei, eu gosto muito de Legião Urbana. E realmente, assim, é impressionante como as letras fazem sentido até hoje. Pois é. Mas, assim, voltando ao que interessa, né? Música não tem nada a ver com isso daqui. Tipo, você. Como que o Rio de Janeiro, eu não sei se pode dizer precursor, né? Assim, nessa questão, porque ele teve lá teve o conjunto Pedregulho, foi feito um pouco depois dessa época que você acabou de falar, né, para ambientar mais a situação. Aí teve o Le Corbusier que falou de fazer uma cidade vertical perpendicular no Eu Rio. acho que deu merda aí. Quando o Le Corbusier chegou aqui, aí todo mundo ficou babando ele. E Então, aí, pagando sendo pau que pra o gringo, cara é mó. O cara fez, queria e tipo, construir lá na França, então, reurbanizar a França. Não me lembro como é que era, mas acho que ele tinha um cliente que era automotivo, né? E aí ele queria transformar tudo em indústria, alguma coisa assim. Não sei. Não me lembro agora, mas esse cara era pirado. hoje essa ideia de uma cidade num prédio voltou lá com o Sheik Árabe lá querendo fazer uma espelhada lá no meio do deserto. Pois é. Pra você ver, assim, não avança muito, né? É. A Mas diferença é enfim, que então, né? que vão fazer agora seria em linha reta, só isso.
Mas aí é isso, né? O governo ficou puto. O professor vai me ver falando palavrão. Carioca. Desculpa, professor. Mas o governo foi lá, ficou puto, prendeu todo mundo, surrou todo mundo. E pessoas, assim, que faziam parte, né, das revoltas, estavam acontecendo, até desapareceram, né? E o engraçado é que anos depois, né, após milhares de pessoas morrerem de varíola, o povo voluntariamente começou a se vacinar. E sobre isso, acho que a gente pode se perguntar até que ponto a reforma, né, e a higienização pode ter contribuído para a segregação espacial que se vê, né, no Rio até os dias de hoje, né, eu diria. Sim, porque foi o princípio das comunidades isso daí, né? Já era um problema quando as pessoas, assim, as pessoas de mais baixa renda já estavam no centro, que, assim, provavelmente elas não tinham saneamento. Não tinha, assim, um pingo de urbanização ali para elas, não tinha isso. Aí depois É, ainda joga lá para escanteio, que até hoje tem lugar lá, acho que tem lugar que não tem. Né? até hoje acho que a gente encontra um cenário onde as opções de moradia são muito limitadas e a gente tem a questão dos condomínios, né? Acho que entra muito a questão da gentrificação. Gentrificação. Nunca consigo falar essa palavra. E, bom, acho que para esse momento, essa ideia, né, de melhorar a cidade acabou Piorando. não sendo tão eficiente. De pegar, né, agora a ideia do Aldo Rossi, né, falar um pouquinho sobre os ideais. É muito difícil, eu tô super nervosa, eu queria muito puxar esse assunto, porque Eu também. por mais que seja difícil, eu acho que é uma coisa super pertinente para falar. Acho que toda assim, a disciplina em si pode ter muito como base assim tudo que ele trouxe assim pra gente em termos de arquitetura e urbanismo. E queria uma relação entre arquitetura e cidade, né? Então, ele ele define a cidade como uma relação entre a arquitetura e o seu passado, a sua história, né? E aí daí ele traz a questão dos elementos primários, né? Que são os monumentos, que são os elementos que são permanentes e dão continuidade para o que é a cidade, né? É muito engraçado que, assim, eu conversando com outras pessoas sobre, né? Porque eu acho genial, ele é genial, assim. Eu consigo lembrar de muito mais coisa, mas aí agora que eu tô gravando o podcast, eu tô Quando lembrando muito. precisa, não lembra. Mas enfim, basicamente ele divide a cidade em duas grandes áreas, que são esses monumentos que eu falei, são os elementos primários, e ele tem uma coisa que ele chama de áreas de residência, que é a questão de residência mesmo, né? É tipo ele fazer mais ou menos assim Curitiba, que é bem separadinho. Né? É, acho que. É, deixa eu ver como é que eu posso colocar. Acho que são os elementos que dão caráter para aquilo que a cidade representa. Ou para aquilo que ela é, não sei. É muito confuso. Nossa, dá um nó na minha mente toda vez que eu penso no que. É tipo assim, é aquilo, eu sou daqui de São Paulo e eu não vou saber do Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo você tem lá os monumentos, tipo, você tem o Obelisco, você tem o monumento
das Bandeiras, esqueci o nome, que fica na Praça Princesa Isabel, você tem o Borba Gato, e aí a partir disso daí, você vai construindo a cidade, tipo, com base na história do que aquilo representa em volta dele, seria mais ou menos isso? Eu acho que tudo que compõe a cidade é o que ela representa, é o que ela é. E sem excluir tudo que ela já foi. Acho que seria mais ou menos isso. A ideia de que para você ter um processo de construção de uma cidade, não necessariamente tenha que surgir do zero, vamos supor. Não é como se para a gente criar uma cidade ideal, a gente tenha que pegar um local e transformar numa cidade seguindo determinadas regras. E sim, aproveitado que a gente tem da nossa história e transformar sem alterar a nossa estrutura de fato. Eu acho que é muito essa questão do que ele fala de permanência, de você levar o que já existe, mas modificar suas funções, vamos dizer assim. É muito confuso, né? Então, assim, ir ressignificando as coisas. Isso, acho que essa é a palavra, Assim, ressignificar. o que é uma avenida pode virar um largo, pode virar um parque, o que era uma praça, um pedaço de um parque pode passar a ser uma avenida uma hora. De acordo com a demanda da população, né? Conforme vê que vai precisando disso, precisando daquilo, aí você sempre vai mudando a cidade e preservando certas coisas, né? É isso. E, bom, acho que a gente já falou bastante. Sim. Mas acho que a gente conseguiu trazer, assim, os pontos principais, né, da disciplina. Acho que a gente conseguiu fazer essa linha do urbanismo moderno, pós-moderno, contemporâneo. E falando do Aldo Rossi, que é muito ídolo agora, que ele é incrível, assim, foi uma descoberta para mim e eu quero muito continuar pesquisando sobre ele e tal. Embora ele seja muito difícil, ele assim, é incrível na forma como ele enxerga a cidade, a relação da cidade com a arquitetura, com as pessoas, e como as coisas podem permanecer e se modificar ao mesmo tempo. E, enfim, é isso. Bom, É o isso. que a gente faz agora? Agradece? Obrigado por Pede nos nota. ouvir ou nos assistir. Dá um like aqui na pontinha aqui do vídeo e é isso. É isso, um beijo. Espero papai também. Também.